Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6h01. Está no ar o Viva Voz, sua dose diária de análise, bastidores das principais informações do Brasil e do mundo, da política e da economia. Boa noite para você, Carol Moran. Oi, Vera. Boa noite para você, de novo para os ouvintes. A gente segue acompanhando aquela novela do corte de gastos e tivemos essa surpresa na pauta da semana, que foi o debate da escala 6x1, né? 6x1. 6x1 não, 6x1. 6x1, mas é um 6x1 aí para o governo que também foi pego de surpresa. 7x1. Foi algo que foi totalmente a revelia do governo, que nasceu na sociedade, foi para o Congresso e está ganhando pernas aí. A gente vai tratar desse assunto também, Carol. E não podia deixar de ser, né? Desde a semana passada, quando aconteceu o crime no aeroporto de Guarulhos, do delator do PCC, se discute a federalização ou não dessas investigações. Ontem houve uma coletiva do secretário de Segurança Pública aqui, o Guilherme Derrite, a esse respeito, e hoje foi a vez do ministro da Justiça falar sobre o que ele entende que deve ser o papel da Polícia Federal, do governo federal, no auxílio à elucidação desse caso, que é um caso gravíssimo, sem precedentes. Quem traz as informações para a gente, direto de Brasília, do que disse o Lewandowski, é a Samantha Klein. Boa noite para você, Samantha. Muito boa noite, Vera e Carol. Olha, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que até o momento não há intenção de federalizar o caso do assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que é o delator do PCC, o primeiro comando da capital. Aliás, foi a primeira vez que o ministro Ricardo Lewandowski tratou deste tema. Ele, inclusive, disse que não chegou a entrar em contato diretamente com o secretário Guilherme Derrite, nem com o governador Tarcísio de Freitas, mas que esse apoio foi dado imediatamente, portanto, pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Durante o final de semana, inclusive, o governo aventou a federalização desse caso, já que ele foi registrado em uma área de competência da Polícia Federal, no caso, o aeroporto de Guarulhos. Porém, Lewandowski afirmou que a atuação da corporação deve se limitar, por enquanto, a colaboração com as autoridades de São Paulo. No entanto, vale dizer também que a PF, Carol e Vera, abriu em paralelo uma investigação sobre o prisma do crime ter interferido em aeroporto. E, inclusive, o ministro disse que as investigações, eventualmente, num futuro, podem sim acabar convergindo, mas não vai ser o caso no momento. O assassinato do aeroporto de São Paulo é uma coisa muito grave, realmente. Foi uma ousadia dos criminosos, não se sabe ainda se pertence a uma facção determinada, mas claro que foi um crime, a meu ver, sem precedentes e que merece uma investigação rigorosa e uma repressão bastante enérgica. Bom, é claro que a PEC da segurança que nós estamos propondo ao presidente da República pode eventualmente prevenir no futuro operações desse tipo, operações criminosas desse tipo, na medida em que há uma coordenação de esforços entre as forças de segurança da União, dos estados, Distrito Federal e eventualmente até as guardas municipais. Vera e Carol, vou aproveitar para ver se a gente tem também aí na ponta do computador aí também a sonora em que Lewandowski fala a respeito da federalização desse caso. Essa que nós ouvimos, ele fala a respeito de um crime sem precedentes que precisa de uma investigação extremamente rigorosa. Mas ele também disse que a federalização do caso não está nos planos nesse momento. Num primeiro momento, não existe nenhuma ideia de federalizar este caso. O que ocorreu? Ocorre que um réu colaborador fez uma colaboração ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E, portanto, a princípio, a competência é da Polícia Civil Paulista de investigar este caso. Porque originou-se essa delação ou essa colaboração no
parquê no Ministério Público Paulista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. E mais ainda, há notícias de que, eventualmente, policiais militares estão envolvidos nessa questão. Então, uma questão claramente de competência do Estado de São Paulo. Vera e Carol, esse caso também dá força para a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que está em discussão nesse momento na Casa Civil. E segundo Lewandowski, essa proposta poderá reprimir a atuação de organizações criminosas no país. A gente ainda questionou porque foi um petit comitê de jornalistas, depois de um evento aqui no Ministério da Justiça. Perguntei para ele como é que fica a resistência a essa matéria, já que alguns governadores abertamente fizeram críticas a essa matéria, incluindo o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ministro Lewandowski disse que não haverá alteração das competências dos governos estaduais e que há, sim, uma previsão do aumento das funcionalidades da PF e também da PRF. Em relação a Tarcísio de Freitas, vale dizer que ele fez críticas a esse texto, disse ontem num evento com empresários que o texto não serve para muita coisa e também propôs classificar o crime organizado como terrorismo. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Tem uma contradição aí para o governo aqui de São Paulo, né, Carol? Porque na semana passada foi feito aquele ato com todos os governadores para se tentar lançar o que seria um sistema único de segurança, um sistema de segurança nos moldes do SUS. Essa é uma ideia antiga que vira e mexe, vai e volta, mas que o governo tentou encampar como uma forma até de dar uma resposta para os anseios gerais, para que ele tenha mais participação no tema da segurança. E os estados governados pela oposição ficaram ali numa postura um tanto quanto ambígua em relação a isso, porque eles gostariam de ter mais recursos, inclusive para essa questão, mas eles não querem ingerência do governo federal em algo que eles dizem ser da sua competência. Quem foi mais vocal nisso foi o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, mas o governo Tarcísio também não foi tão entusiasta da ideia. Agora, diante de um crime que o ministro tem razão, é sem precedentes, não tem nenhum tipo de paralelo. Nunca uma organização criminosa fez um ato tão ousado num lugar público com tanta gente como um aeroporto internacional. Aí agora se mostra necessário que haja a participação do governo federal e a forma encontrada foi não federalizar as investigações, mas a Polícia Federal atuar de uma maneira subsidiária pelo fato do aeroporto ser uma instalação ali que tem a própria PF atuando e fiscalizando, etc. Então, vai ser dessa maneira e os dois entes vão ter que encontrar um jeito de uma convivência pacífica para tentar dar uma resposta que é o que a sociedade espera. Não importa, a ela não interessa quem investigue. Interessa que um crime com tanta ousadia não fique impune para não gerar outros, não ser um precedente para muitas outras ações de tentativa de mostrar poder das facções criminosas, né? Agora, Vera, você acha que até que ponto isso vira uma crise de imagem para o governador Tarcísio? Porque é um crime que joga à luz e lança questionamentos sobre a atuação do crime organizado dentro da própria polícia, né? A gente tinha policiais militares fazendo a escolta desse sujeito, que era um delator, que tinha relações com o PCC, já de maneira irregular, né? Porque o bico não é regulamentado. Ele tinha feito delação envolvendo policiais civis, acusando de extorsão. Então, tem uma contaminação ali da própria polícia pela atuação do crime organizado. E a gente sabe da ligação do Tarcísio, da defesa que ele faz das polícias no Estado, né? Ele já defendeu operações bastante controversas, né, como a Operação Verão, as outras operações feitas no litoral, que resultaram em muitas mortes. Recentemente, a gente teve a morte de uma criança numa dessas operações da polícia no litoral, inclusive com confrontos no enterro da própria criança, diante dos protestos e manifestações que houve. O governador sempre ficou do lado do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, e do lado das polícias, negando que houvesse abuso. Proferiu até uma frase bastante infeliz, que foi aquela que dane-se a ONU, dane-se quem for, que ele sempre iria defender as operações da polícia. Então, aquilo era quando havia uma violência da polícia
que era justificada de alguma maneira por eles como uma tentativa de reprimir o PCC. E agora o que se vê são evidências bastante claras de infiltração dessa organização no coração das polícias civil e militar. E aí fica mais difícil para ele sair numa defesa inflamada das corporações, tanto ele quanto o secretário vão ter de agir para demonstrar que estão cortando ali na carne e que estão extirpando essas figuras que têm essa infiltração, mas sim, claramente, é um momento delicado para a imagem dele e para a defesa incondicional que ele vinha fazendo da política de segurança pública, que, para especialistas em segurança e em direitos humanos, já era muito questionável por outras razões além dessa, né? Vamos falar de corte de gastos nessa novela diária, agora atingindo também os militares? Agora, a Miriam Leitão trouxe mais cedo no Globo essas informações de que os militares tinham entrado na pauta, de que poderia haver cortes pontuais aí de alguns benefícios e que isso poderia resultar em alguns bilhões em economia. Ainda está em discussão, não tem martelo batido. Quem traz as informações para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol, a todo mundo que nos acompanha. Terceira semana aí de discussão, né, que nós estamos acompanhando desde o início, Vera, e para conseguir fechar aí o pacote de corte de gastos, o governo avalia qual deve ser o impacto do corte, né, no Ministério da Defesa, que é a pasta que entrou na mira do governo, além das áreas como saúde, educação e trabalho que já estavam previstas. A discussão gira em torno de fazer uma revisão nos gastos com militares, o que enfrenta uma forte resistência das Forças Armadas. De um lado, a cúpula econômica liderada pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet alega que o sistema previdenciário dos militares gerou um déficit de mais de 49 bilhões de reais nas contas no ano passado. De outro, militares de alta patente dizem que até aceitam fazer uma negociação desde que o debate envolva um espectro mais amplo, como eu ouvi hoje, incluindo outros regimes previdenciários como o privado. Na tentativa de chegar a um consenso para conseguir anunciar as medidas ainda nesta semana, o presidente Lula se reúne com o ministro da Defesa, José Múcio, em um encontro previsto para amanhã. Um integrante da cúpula das Forças Armadas me disse hoje à tarde, Vera, que as instituições, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica estão até abertas ao diálogo, mas desde que as mudanças não afetem só os militares, já que houve uma reforma no regime de militares, isso em 2019, que mudou algumas regras, como a exigência de contribuição para pensionistas e o aumento do tempo de atividade de 30 para 35 anos. Além disso, a alegação desse militar é que é preciso analisar com calma os direitos adquiridos para que não haja quebra do que foi conquistado, como a pensão para filhas de militares que ingressaram nas Forças Armadas até o ano 2000, que não existe mais para quem entrou, por exemplo, a partir de 2001. Outro militar com quem eu conversei, que tem um perfil mais conservador, disse que o rombo do que é gasto com o sistema previdenciário dos integrantes das Forças Armadas não faz nem cócegas nas contas do governo e frisou um regime diferenciado em razão também de algumas exigências, como a impossibilidade de greve dos militares. Fato é que o presidente Lula tem pressa em fechar essas medidas por causa do G20, que começa oficialmente na quinta-feira no Rio de Janeiro. Inclusive, a previsão era de que o presidente pudesse viajar ainda na noite de quinta-feira para a capital fluminense. Por essa razão, a ideia do governo seria anunciar as medidas até ali no início da tarde de quinta-feira. Hoje, depois de um evento da COP29 lá no Azerbaijão, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo vai cumprir rigorosamente o arcabouço fiscal e afirmou que não necessariamente o governo precisa limitar o aumento do salário mínimo à regra de 2,5% do arcabouço. Eu participei da reunião a semana passada, na sexta-feira, reunião muito proveitosa, e o Brasil, o presidente Lula deixou claro, cumprirá rigorosamente o arcabouço fiscal.
ou seja, déficit primário zero. Então é compromisso do governo a questão do arcabouço fiscal. Vai colocar uma política significa limitar o aumento de salário mínimo aos 2,5% do arcabouço? Não obrigatoriamente, não. E em relação à previdência dos militares, também tem esse limite do arcabouço? Quem vai detalhar, né, a maneira como se vai fazer esta redução de despesa é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Como eu comentei, Vera, o governo entra na terceira semana das discussões sobre o pacote de gastos. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula pediu um esforço maior de mais um ministério, que é justamente o da Defesa. E só para finalizar, um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União mostra que o custo com militares da reserva subiu de mais de 31 bilhões de reais em 2014 para pouco mais de 58 bilhões e 800 milhões de reais, isso no ano passado, um aumento de mais de 84%, Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Você veja que repórter, Carolina Moura, é uma categoria muito esperançosa e otimista. Diante dessa novela, desse caos que está para definir onde vai cortar, se vai cortar alguma coisa, eles encontram uma fonte. Essa fonte se chama Geraldo Alckmin, conhecido por todos pelo fato de que nunca deu um lead em toda a sua vida. Aí eles vão... Fundador do movimento dos sem lead. Exato, eles vão com todo aquele afã ao encontro do Geraldo Alckmin, sempre muito solícito, muito educado, como ele sempre é, e querem que ele, Geraldo Alckmin, anuncie coisas que nem o Lula sabe, nem o Haddad. Quem dirá o pobre coitado do Alckmin que estava ali, provavelmente para falar de outro assunto. Isso me lembra o governo Fernando Henrique, o vice era o Marco Maciel. Esse sim era o fundador do movimento do sem lead. Esse nunca deu lead em toda a história. O Alckmin é melhor de lead do que o Marco Maciel. Exato, ele teve no Roda Viva, deu ali um leadzinho, estava até com um dia bem inspirado, o Alckmin... e tal, mas esperar que ele vá furar o presidente da República, o ministro da Fazenda. Zé, vamos cortar dos militares mesmo, é isso aí, não tem... Companheiro ninguém Alves vai escapar. O que ele falou, e ele fala até com mais convicção do que o Lula, porque é uma convicção que ele tem pelo passado dele de ali um certo rigor fiscal, ele é alguém que acredita nisso, o governo vai cumprir o arcabouço, vai ser déficit zero e tal. O Lula não demonstra tanta convicção quando fala disso, mas daí a ele detalhar os cortes era esperar demais do Alckmin, que é o vice que o Lula pediu a Deus, porque ele nunca tenta roubar o protagonismo do presidente da República, está bem confortável com o papel de vice. Por falar em protagonismo, Carol, essa discussão da jornada, né, de 4 dias por 3 de descanso, fim da escala 6x1, ganhou... o país está em todos os lugares, está sendo debatido no parlamento, está sendo debatido na sociedade e também virou um tema da sucessão pelo comando da Câmara, né? Hoje, o principal nome aí para suceder Arthur Lira na presidência da Câmara, o deputado Hugo Mota, falou pela primeira vez publicamente a respeito da proposta da deputada Érica Hilton. A Samantha Klein está de volta com a gente, porque ela também está com essa pauta, está com essas informações. Boa noite de novo, Samantha. Vera e Carol, boa noite novamente. Olha, o deputado federal, justamente o principal candidato a sucessor de Arthur Lira, Hugo Mota, ele participou justamente de um evento com empresários e não se furtou a falar a respeito do tema. Ainda que de forma bastante amena, digamos assim, o que ele disse? Que é necessário ouvir todo mundo. Hugo Mota ressaltou ainda que o tamanho que ganhou, a proporção que ganhou esse tema nas redes sociais o preocupa e que é importante levar para a Câmara dos Deputados, em caso de ser novo presidente, claro, né? Ele fala ainda como candidato, obviamente. Ele disse que é necessário ouvir todo mundo, inclusive os empresários. Ele, inclusive, disse que o debate ele precisa ser amplo, mas também sinalizou que não tem pressa com este
tema. O setor empresarial, inclusive, demonstra uma preocupação muito grande com esse debate a respeito da redução da escala de trabalho. O deputado Joaquim Passarinho, que é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, ressaltou que a proposta vai gerar desemprego. Lembrando ainda que de autoria da deputada Érica Hilton, a proposta que dá fim à escala 6x1 já conta com mais de 130 assinaturas e que precisa do apoio de 171 deputados ou 27 senadores para começar a tramitar no Congresso Nacional. Com o cuidado e o carinho que o tema nos exige, nós vamos ouvir a todos. É um tema que a casa precisa discutir, né? Enquanto presidente, se assim eu vier a ser da casa, nós temos garantido amplo debate sobre todas as matérias, inclusive sobre essa. Então vamos tratar com muita naturalidade e respeitando todos os pontos de vista dos partidos lá representados. Eu acho que hoje os cidadãos eles têm, através das redes sociais, uma facilidade maior de chegar aos deputados. Isso é bom para a democracia. Então eu citei apenas como exemplo que temas como esse precisarão e serão discutidos com o cuidado que o tema requer e com respeito a todos os pontos de vista. Então eu vejo como positivo essa interlocução da população com o parlamento. Vera e Carol, inclusive alguns líderes partidários com os quais eu conversei disseram o seguinte: olha, Hugo Mota, o deputado federal, líder do Republicanos, trata esse tema como amplo diálogo, como aceitável, que se escute todo mundo, mas que na sua intimidade, ele é contrário a essa matéria. Além disso, quem também deu mais um lead e foi questionado sobre esse tema foi Alckmin, Geraldo Alckmin, o vice-presidente, também foi questionado a respeito dessa matéria. Alckmin, ele foi muito a gente pode dizer que ele foi muito contemporâneo ao dizer que o mundo inteiro está discutindo essa matéria, mas ressaltou que o tema não foi debatido ainda internamente pelo governo. Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento, a sua discussão. A PEC pretende alterar trecho da Constituição Federal que limita a duração do dia trabalhado em até 8 horas, com jornada semanal de 44 horas. A proposta também permite outras distribuições de jornada com folgas mais longas, inclusive num sistema 4-3, que é completamente rechaçado pelos empresários. Inclusive, a Confederação Nacional da Indústria defende que esse tema precisa ser alvo de negociação coletiva e não de uma PEC. Por outro lado, nas redes sociais e na internet, como a gente vem falando, mais de 2.300.000 assinaturas foram coletadas numa petição online a favor da PEC. É o abaixo-assinado do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que ganhou muita repercussão aí depois que o influenciador Ricardo Azevedo gravou uma série de vídeos para as redes sociais defendendo o fim da escala de 6x1. Ou seja, 6 dias trabalhados por um dia de folga. Com vocês. Muito obrigada, Samantha. É isso, o governo ainda não começou essa discussão, Carol, porque está lá preso na discussão do corte de gastos, ou seja, é uma pauta negativa da qual o Lula gostaria de escapar, mas que ele está prorrogando no tempo, talvez prorrogando o desgaste, para talvez ter uma aceitação pior do que poderia se tivesse anunciado logo, quando poderia estar capitaneando esse projeto que a gente está vendo ganhou uma grande adesão na base social e eleitoral do próprio Lula. Aí sim ele poderia ter uma pauta do tipo que ele gosta, proativa, defendendo direitos sociais, trabalhistas, de uma maneira contemporânea, etc. Mas não foi isso que aconteceu. Nem viram passar essa discussão quando ela estava ainda na sociedade, nas redes sociais. Foi a deputada Érica Hilton que abriu o radar e a antena para isso, percebeu essa demanda e capitaneou o projeto, e o governo meio catando cavaco, meio à deriva nessa discussão também.
Perdeu a oportunidade, até porque essa pauta não é nova, né, Vera? Tem um projeto de 2019 de PEC de um deputado do PT, propondo a redução da jornada de trabalho para 36 horas. É uma demanda antiga das centrais sindicais, então, assim, não é exatamente uma pauta nova, mas que agora ganhou tração. Teve um vereador eleito aqui no Rio com essa pauta, a Erika Hilton nacionalizou, propôs essa PEC, ganhou muita atração nas redes sociais. E aí o Ministério do Trabalho, quando indagado sobre o assunto, em vez de aproveitar a oportunidade de embarcar e dizer, isso aí é um projeto nosso antigo. Isso tem que ser discutido em negociações entre patrão e empregado. Quer dizer, joga ali água na fervura em vez de aproveitar para embarcar, né? É isso aí, minha amiga. Vamos para o intervalo, depois Repórter CBN, voltamos já com a Renata Agostini. Nós estamos de volta com o Viva Voz e já a Renata Agostini vai estar na linha com a gente. Hoje ela vai tratar das reuniões bilaterais que o presidente Lula deverá ter durante a cúpula dos chefes de Estado do G20, que acontece no Rio nos próximos dias. Que agora ela já está conosco. Solta a vinheta. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Renata, eu estava falando aqui que você informou mais cedo no seu blog no Globo a respeito das várias reuniões bilaterais que o presidente Lula deverá ter durante os dias em que durar a cúpula de chefes de Estado do G20 em Brasília, no Rio de Janeiro, aliás. E isso mostra aí um protagonismo do anfitrião do evento e também uma série de interesses que o Brasil tem a tratar com esses países isoladamente, né? O que essa agenda de bilaterais aponta? O que ela mostra aí dos assuntos que o Lula deverá tratar? Exato. Tem um número grande de reuniões que estão previstas. O Itamaraty já havia dito isso na sexta-feira passada. O Sherpa brasileiro, né, que é o principal negociador brasileiro, o embaixador Lírio, já havia dito que o Brasil recebera pedidos de quase todas as delegações. Delegações, e aí a gente está considerando tanto países como organismos internacionais, ao todo serão 55 no Rio, ou seja, um número muito superior do que o próprio G20, né, que hoje em dia é G21. Então o Brasil tem 20 convidados do grupo e mais todos esses outros que ao longo do ano foram sendo convidados e agregados nesse debate. O presidente, no entanto, ele tem ali uma janela relativamente curta, porque ele irá já no fim desta semana, na quinta ou na sexta, para o Rio, porque ele vai participar do G20 Social, que tem ali toda uma programação específica, e a cúpula de chefes de Estado do G20 começa de fato na segunda-feira. Então ele basicamente vai ter ali uma parte do sábado e domingo essencialmente livre. Atualmente, o Palácio do Planalto e o Itamaraty trabalham com uma previsão de 13 encontros bilaterais. Isso não quer dizer que no fim alguma possa acabar caindo ou que eventualmente alguma entre. Eles estão sendo cautelosos em relação a isso porque essa lista ela considera não só ali alguns critérios do próprio governo, que eu vou tratar já, mas também uma questão de logística. Então essa janela que eu estava contando agora do presidente, ela bate com a chegada desses líderes que pediram o encontro e que o Lula está disposto a fazer uma bilateral, tudo isso está sendo levado em conta. Agora, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estava apurando sobre isso, na verdade não é nem a presença, é uma ausência. A gente não vê Javier Milei nessa lista de encontros. Havia ali uma expectativa, uma dúvida sobre como isso se daria a partir do momento que ele havia indicado a sua presença, mas recentemente a gente teve ali uma troca muito grande na chancelaria, uma troca completa na chancelaria argentina. Existe toda uma expectativa e uma tensão em como vai ser o posicionamento da Argentina nessa cúpula, apesar de muitos documentos ao longo do último ano já terem sido assinados pelas delegações. Mas essa é uma ausência. Interessante que junto com essa ausência de Javier Milei, que a Argentina é uma parceira do Brasil, mas existe o nome de um outro expoente da extrema-direita,
suspeita, que é a da Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália. Uma fonte minha no Palácio até lembrou que Lula teve 2 boas reuniões, não faz muito tempo, foi assim que se colocou, com Meloni, uma nesse ano e outra em 2023, e por isso a necessidade de retribuir. Pois é, qual é o critério, então, Renata, da escolha desses líderes? Eu ia justamente apontar para a presença da Meloni nessa lista. Claro, tem líderes inescapáveis, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o francês Emmanuel Macron, mas aí tem outros nomes, assim, príncipe herdeiro dos Emirados Árabes, tem primeiro-ministro da Malásia, presidente do Egito, tem o primeiro-ministro da Índia, um país importante, parceiro também importante. Qual o critério, assim, para essa escolha das bilaterais pelo Itamaraty? Existe uma ênfase, e mais cedo até destaquei isso no Globo, de se colocar representantes do chamado Sul Global. É uma agenda importante para Lula, de prestigiar parceiros. Então, de cara, nós temos Ramaphosa, que é o presidente da África do Sul, e aí tem uma importância dupla, não só porque é do Sul Global, é parceiro do BRICS, mas porque a África do Sul vai pegar o bastão da presidência do G20. E é do interesse do Brasil que a África do Sul leve algumas bandeiras. Então, já houve uma sinalização do presidente sul-africano de que quer seguir com o G20 social, algo que interessa ao Brasil. E existe também uma expectativa de que possa haver adesão da África do Sul para outras bandeiras, como a bandeira de valorização das condições de trabalho, que vem sido defendida pelos Estados Unidos, pelo presidente Joe Biden, pelo Brasil. Então, existe não só ali, né, abrindo Ramaphosa nessa lista, mas outros nomes que você citou, Carol, atendem a esse critério. Então, temos ali a presença do Egito, Malásia, Angola, Índia e Emirados Árabes Unidos entram nessa lógica. Vamos lembrar que o Emirados Árabes Unidos, eles passaram a serem parceiros também do BRICS, eles estão inseridos nessa lógica. Quando a gente olha por esse grupo ampliado, e aí a gente vê primeiro Emmanuel Macron, super esperado, até virou motivo de brincadeira, né? A visita de Estado que foi feita por Macron no Brasil, que rendeu aquelas fotos ali tão próximas, né, de Lula e Macron. Eles têm uma boa relação, então é esperado. No caso do primeiro-ministro britânico, existe aqui uma questão de tentar justamente aproximar as agendas do Brasil e desse novo mandatário, né, no Reino Unido. O primeiro-ministro do Japão vai ser o primeiro encontro deles depois da eleição no Japão. E no caso de Joe Biden, deixei ele por fim, porque aí tem uma simbologia maior. Existe um entendimento dentro da diplomacia brasileira que por esse evento, né, ser ali uma das despedidas de Joe Biden desse cenário, né, mundial, ele que vai deixar a Casa Branca e entregará o cargo, né, inclusive a Donald Trump, seu opositor. Então existe um cuidado de ser também algo que possa marcar, né, esse período dele à frente da presidência americana e também festejar, de certa forma, esse período de parceria entre os dois países. Então, o encontro, que ainda está para ser confirmado, mas a ideia do Palácio do Planalto e da Chancelaria Brasileira é que esse encontro possa acontecer após o último dia de cúpula, na terça-feira. Na terça-feira, a programação ela é um pouco reduzida, né? Ela não toma todo dia, ela vai ali até o início da tarde, logo depois do almoço, que possa haver esse encontro justamente para o lançamento da Aliança Global pelos direitos dos trabalhadores, e aqui a expectativa de que haja essa adesão de outros países também nessa agenda de Brasil e Estados Unidos. Super obrigada pelas informações, pela análise. Renata, você vai cobrir o G20? Vai lá para sua terra natal? Vou sim. Domingo já estarei lá, segunda e terça em loco. Na terça-feira nos falaremos lá do G20. Então vai ter Esperamos monte de braços abertos. É isso. Aí. Vai lá para a terra de Carol Moran e Renata Agostini também. Até mais. Maravilha. Até. Um beijo, meninas. Até quinta. Beijo, Renata. E agora a gente vai direto para Belo Horizonte, porque tem informação de lá referente ainda ao desastre de Mariana e novas revelações desse caso. Vamos para Belo Horizonte. Quem traz as informações para a gente direto de lá é a Dara Russo. Boa noite, Dara.
Oi, Vera, boa noite. O auditor interno da BHP Billiton, uma das responsáveis pela barragem que se rompeu em Mariana, recebeu um e-mail de um especialista em barragens de rejeitos alegando preocupações com a estrutura e com a sua segurança antes do rompimento. Essas informações foram divulgadas após a audiência no Tribunal Superior de Londres, que julga a responsabilidade da mineradora. O auditor Max Wetzik atuou na BHP entre dezembro de 2011 e janeiro de 2018. Antes do rompimento da estrutura, ele recebeu o e-mail do especialista independente afirmando que a barragem estava sendo operada fora dos parâmetros de segurança. O especialista disse que a Samarco havia elevado a barragem a limites de tolerâncias operacionais que estavam além do considerado apropriado. Advogados das vítimas informaram que o auditor da BHP recebeu o e-mail antes de sua primeira auditoria da barragem, que foi realizada por um especialista contratado por ele. Durante o trabalho, também segundo a defesa das vítimas, ficou comprovado que a empresa terceirizada contratada também deixou de fiscalizar e identificar algumas irregularidades. Perguntado se alguém havia procurado o especialista que enviou o e-mail para obter mais informações sobre suas preocupações, o auditor da BHP disse não se lembrar exatamente, mas afirmou que procurou o fiscal contratado para a devida investigação. Também foi apresentado ao tribunal um relatório pós-desastre, que listava 13 incidentes anteriores ao colapso, incluindo infiltrações, mas apenas 2 foram mencionados no relatório de auditoria do fiscal contratado. No depoimento, Max disse que apenas estes 2 foram considerados graves. O julgamento ocorre desde outubro na Inglaterra porque a mineradora BHP Billiton é uma multinacional anglo-australiana e estava listada na Bolsa de Valores de Londres, mas a base legal do julgamento é amparada nas legislações ambiental e civil do Brasil. Mais de 620 mil pessoas participam desse processo contra a mineradora no Reino Unido, além de 46 governos locais. A BHP disse que não comentará interpretações de documentos apresentados nas audiências em andamento. Essa é a última semana da fase de interrogatórios com os executivos da empresa. Vera. Muito obrigada, Dara, pelas suas informações. Vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos para a conclusão do Viva Voz. E o Viva Voz está de volta e a gente vai para a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que aprovou na tarde de hoje um projeto que regulamenta e que proíbe o uso de telas nas escolas da rede pública e privada aqui no estado. Quem traz as informações é o Clauson Dutra. Boa noite, Clauson. É isso, Vera. A votação acabou agora há pouco. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade o projeto de lei que proíbe o uso de telefones celulares nas escolas públicas e particulares de São Paulo. A expectativa é que a medida comece a ser aplicada no ano que vem, na volta às aulas. Os deputados incluíram o projeto no lugar de outro, de 2007, que previa a proibição de celulares apenas no horário da aula. Agora, a nova medida inclui a proibição do aparelho no intervalo entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. O PL é de autoria da deputada Marina Elou, da Rede, e conta com coautoria de outros 40 deputados estaduais, incluindo deputados do governo e de oposição. Por isso, foi aprovado sem obstáculos. A deputada Marina Elou disse que haverá uma regulamentação na Secretaria de Educação de São Paulo para que as escolas criem soluções de armazenamento dos aparelhos de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas. Numa audiência que discutiu o projeto, a deputada autora da proposta disse que o uso dos celulares nas escolas potencializa as desigualdades nas salas de aula. A gente tem a elite bem mais prestando atenção nisso, com escolas bem mais preparadas para lidar com esse desafio. E a gente tem, nas escolas públicas, nossos alunos mais vulneráveis, mais expostos e com menos atenção e cuidado. A gente tem os professores de escolas públicas mais desamparados, porque é muito difícil dar aula para uma classe inteira mexendo no TikTok.
Vera, com a aprovação, São Paulo se torna o primeiro estado a ter uma legislação atual nesse sentido. A gente lembra que algumas cidades já aprovaram a proibição do celular nas escolas, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. O texto do projeto justifica que o uso do celular nas escolas tem sido associado a uma diminuição significativa na capacidade de concentração e desempenho acadêmico. As escolas deverão criar, portanto, soluções de armazenamento desses aparelhos. O mesmo tipo de projeto, Vera, tramita na Câmara dos Deputados e já foi aprovado pela Comissão de Educação. Agora a Comissão de Constituição e Justiça se prepara para avaliar o tema até o fim do ano. A proposta aprovada pelos deputados estaduais de São Paulo segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. Vera. Muito obrigada pelas suas informações, Clauson. Esse é um daqueles temas, né, Carol, que também ganham aí centralidade quase total, começa a ser discutido em todo lugar depois do surgimento de algum livro ou de algum estudo, ou de algum filme, uma série. Nesse caso, eu acho que o grande catalisador desse debate foi o livro A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo norte-americano que lançou esse livro, foi um best-seller nos Estados Unidos, saiu aqui no meio do ano pela Companhia das Letras. Ele apresenta uma série de estudos que mostram o impacto do uso excessivo de telas, principalmente entre meninas, mas muito disseminado em todos os jovens até os 16 anos. E ele propõe radicalmente que jovens não tenham acesso a redes sociais até 14 anos e não tenham celular, portanto, celular que filma e que tem acesso a redes sociais também durante um bom tempo, que nas escolas de jeito nenhum, nem pensar, inclusive nem no ensino médio. Foi recebido primeiro com um impacto grande, pareceu um pouco radical demais, mas a verdade é que muitas escolas, por conta própria, já estão banindo o uso de celulares em sala de aula, e mesmo nas dependências das escolas, colégios particulares aqui de São Paulo, aí do Rio, já estão fazendo isso, com resultados ainda incipientes, porque é algo mais ou menos recente, então não dá para medir nem melhora de desempenho e nem melhora de concentração ainda, mas o fato é que isso já está sendo feito. Sempre é recebido com choque, os pais ficam desesperados, preciso achar meu filho, preciso estar em contato com meu filho, mas passado algum tempo de assimilação, a rotina se restabelece, as escolas conseguem conviver com essa realidade. A escola do meu filho é uma das que adotaram. Primeiro ele o colégio virou uma ditadura, chegou enfurecido em casa, revoltado, mas agora, passado mais de um mês da medida, parece que as coisas entraram nos eixos. Minha também proibiu, só pode na entrada e na saída ali, claro, né? Você liga para dizer que está chegando para buscar e tal. Tem uma areazinha já fora, assim, que a criança o adolescente pode usar o celular. É o tipo da pauta vida real, né, Vera? Essa história dos celulares, a escala 6x1, são aquelas pautas da vida real e de fácil compreensão e assimilação. Todo mundo sabe do que está sendo tratado e que vai além das bandeiras ideológicas, né? A gente tem mais um pouquinho só de tempo, mas a Carol e o Muniz vão continuar com o ponto final. Você que está nos acompanhando aí no YouTube, nas redes, no WhatsApp, manda sua mensagem, diz o que você acha disso. São Paulo proibiu, portanto, o celular nas escolas. E o que você acha? Você é paulista ou não paulista? O que você acha? Acha extremo? Acha conveniente? Acha melhor para o aprendizado? Manda pelas nossas redes no YouTube, também no WhatsApp da CBN, que o Muniz vai ler aqui na próxima hora. Agora a gente volta a Brasília para um registro rápido, porque aquele projeto que tenta extinguir a possibilidade de aborto, de que a gente tratou ontem, foi adiado para amanhã. O Igor Cardim traz esse registro para a gente. Boa noite, Igor. É isso, Vera. Boa noite para você, para a Carol e para os ouvintes. A CCJ da Câmara adiou para esta quarta-feira a discussão sobre a PEC, que trata da proibição do aborto em todos os casos. No início da sessão, deputados da oposição conseguiram inverter a ordem da pauta e antecipar as tratativas da proposta. Parlamentares governistas, no entanto, questionaram a manobra utilizada. A pauta, porém, não avançou devido a outras prioridades da comissão e o início da ordem do dia no plenário da Casa. As discussões, então, ficaram para esta quarta, mas deve ser retomada ainda uma outra tratativa
que está na fila de projetos. Só então a relatora da proposta, a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio, vai ler o parecer favorável à admissibilidade do texto. A PEC, a gente lembra, de 2012, de autoria do ex-deputado Eduardo Cunha, e na prática muda ali o regimento sobre o aborto, que passaria a ser proibido mesmo nas 3 situações em que atualmente a legislação permite. O texto altera o artigo 5º da Constituição com o acréscimo do direito à vida desde a concepção. Para ser aprovada pela comissão, a PEC precisa de metade dos votos, pelo menos metade dos votos dos presentes mais um, sejam a favor. Depois segue para uma comissão especial ainda a ser formada e deve ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas. Vera. Obrigada, Igor. Por aqui, torcendo pelo adiamento para sempre dessa proposta, que não tem o menor cabimento. Sepultamento da proposta, né, Vera? Sepultamento da proposta é o mais indicado para essa ideia estapafúrdia que ignora o fato de que aborto não é vontade de ninguém. Muitas vezes é uma necessidade de saúde pública para a vida da mulher, enfim. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Vera. Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. E o Viva Voz está de volta amanhã às 6 da tarde. Até lá.